Oiê, voltei para mais uma conversinha nossa e eu acho que esse papo vai ser bem interessante. Eu fiz umas perguntas aqui no meu Stories de novo e a pergunta que eu fiz foi se você tem algum projeto, alguma coisa artística ou, enfim, alguma ideia que você quer criar e você ainda não fez. Grande parte respondeu que sim. E aí quem respondeu que sim, eu perguntei qual que é a sua maior barreira interna para não ter feito isso ainda. Eu entendo que existe a questão do tempo, a questão do dinheiro, a questão da tecnologia e tudo isso foi dito, mas aqui eu quero falar um pouquinho sobre a questão interna. E aí, muita gente acabou respondendo coisas muito parecidas, que é a questão de não se achar bom o suficiente, ou ser exigente demais consigo mesmo, ser inseguro, não se achar capaz. Já imaginando mais ou menos que seriam essas as respostas, eu fiz uma outra pergunta, que era: você é mais exigente com a arte que você consome ou com a arte que você produz? E a esmagadora maioria é muito mais exigente com a arte que produz. Ou seja, a nossa autocrítica é muito maior do que a nossa crítica. E eu acho que é isso que eu quis falar nesse vídeo. Eu fui buscar algumas definições sobre essa grande inimiga do nosso processo artístico e eu busquei aqui no grande dicionário do Google essa definição. Autocrítica é um substantivo feminino que é o ato de um indivíduo reconhecer as qualidades e os defeitos do próprio caráter ou os erros e acertos de suas ações. A capacidade de autocrítica. Então, destrinchando um pouquinho essa frase, eu acho que às vezes a gente foca muito mais nos defeitos do que nas qualidades do que a gente fez e do que a gente vai fazer. Eu não sei se eu fiquei 100% satisfeito com essa definição, então eu fui buscar mais uma definição e eu chamei o Pedro, que é um amigo meu que é psicólogo, e ele tem um podcast incrível chamado Espelho, que ele fala sobre psicoterapia, psicologia e vários temas incríveis, vale a pena ouvir. E a gente conversou bastante, nossa, uma sessão de terapia, e eu peguei um trecho do que a gente conversou, um áudio, né, um trecho de áudio do que a gente conversou, infelizmente eu não gravei o vídeo, e eu vou tocar aqui pra vocês e eu já volto pra gente falar mais um pouquinho. Eu acho que quando a gente fala em autocrítica, a gente está falando de estudar, se preparar para fazer um projeto melhor. E quando eu falo estudar, não necessariamente eu estou falando em academia, né? Estou falando em escola superior, nem escola, qualquer forma, mas assim, você pensar o que você precisa saber, o que você precisa fazer para fazer um projeto melhor. A gente tem a tendência de sempre ir elevando o nível até um ponto de que aquela coisa que a gente quer fazer não vai ser mais possível ser feita, né? Então, um exemplo que eu dou é a pessoa que quer fazer um arroz, né? Então, a pessoa nunca fez arroz antes e quer fazer arroz. Então, beleza, vou fazer arroz. E aí ela vê, e aí ela lê na internet, ela joga no Google que existe um negócio chamado arroz de pato. Ah, não, agora eu não quero fazer arroz branco, agora eu quero fazer arroz de pato. Mas aí ela quer fazer um risoto. Se deixar, a autocrítica dela vai elevar ela, e ela, no final das contas, não quer fazer um arroz. Ela vai fazer um banquete completo, com 7 pratos para 20 pessoas. Então, o importante é você ter um certo nível de consciência, ter um certo nível de percepção de que até que ponto eu chego, ou aonde eu quero chegar, e se colocar ali. E aí você vai estudar, você vai aprender, você vai atrás das pessoas que já fizeram coisas parecidas ou iguais e repetir o que elas fizeram. Ah, mas já foi feito. Já foi feito. Ponto. Não adianta, a gente mora... É que nem eu estava comentando. O mundo tem 6 bilhões de pessoas e a produção cultural existe desde do primeiro cara que pegou um pedacinho de osso ou carvão e rabiscou na caverna. Não é necessariamente a originalidade do negócio, mas é fazer alguma coisa que você se identifica. É a possibilidade. Existem pessoas que fazem psicologia melhor que eu, existem podcasts mais interessantes, existem muitos psicólogos e muitos psicólogos e muitos psicólogos muito mais aptos a falar, a escrever, a estar nesse lugar, nesse papel que eu estou nesse momento, do que eu. A questão é que eu estou aqui. A questão é que você me convidou. E você acha que é interessante eu falar. Então, eu vou dar o meu melhor. Eu estou disponível, eu estou disposto. Então eu faço o que eu faço porque há essa disponibilidade. A autocrítica me mantém na ponta dos pés, me preparando para conseguir fazer aquilo da forma que eu acho melhor, dentro do bom suficiente. É o que deu. Poderia ter feito melhor? Sempre. Mas eu fiz o melhor que eu pude nesse momento. Então, primeiro eu queria super agradecer o Pedro, porque foi praticamente uma sessão de terapia que eu consegui incluir no meu vídeo. E eu queria destrinchar alguns pontos que ele falou que eu acho que é muito legal pra gente pensar na questão da autocrítica. E eu acho que um deles, que é o primordial, né, o primeiro pra gente pensar, é a questão do disposto e disponível.
Eu tô disposto a fazer o que eu quero? Eu tô disponível para criar? Porque às vezes eu quero muito, mas eu não tenho tempo, eu não tenho emoção suficiente, eu não tô com a cabeça no lugar. Às vezes eu tô no meio de uma pandemia, isso tá destruindo meu processo criativo e tá tudo bem. Se você não tá disposto e disponível, não tem como você criar, não se cobra para isso. A segunda coisa que ele falou que eu acho que é legal a gente pensar é: eu tenho os ingredientes certos para fazer o que eu quero? Né? Como a gente chama na produção audiovisual, eu tô fazendo a pré-produção direito? Eu tô colocando tudo que eu preciso ali na pré-produção? Porque às vezes é isso, às vezes você quer fazer um arroz, aí você começa a fazer um arroz e percebe que você quer fazer um arroz com pato. Às vezes você não tem os ingredientes para fazer um arroz com pato, né? Ou no meu caso, eu não como pato, então um risoto, sei lá. Então, eu não tenho os ingredientes para fazer o risoto e eu queria fazer um arroz, por que eu não faço o arroz, né? Se é isso que eu quero fazer. Então, pensar nisso, eu tenho os ingredientes necessários para fazer o que eu quero? E aí, o terceiro ponto que eu acho que é legal é assim: é o bom o suficiente. Né? O que seria isso? Eu tenho os ingredientes para fazer um arroz. Eu não vou conseguir fazer um arroz com pato. Mas eu posso fazer um arroz muito gostoso? Às vezes é isso. Às vezes é bom o suficiente. É bom porque você tem, é o melhor que você consegue fazer naquele momento. E eu acho que isso é uma questão que a gente já falou no outro vídeo da questão da bagagem e do tempo que você tá. Né? Nós, como artistas, a gente consome e produz. Então a gente vai produzir o que a gente consegue produzir agora, com o tempo que a gente tem, com a bagagem que a gente tem, a disponibilidade que a gente tem. E às vezes a gente precisa fazer isso para chegar lá no arroz com pato. A gente precisa começar no arroz. Porque se a gente não começa aqui, a gente não vai aprender, evoluir, errar, acertar e chegar no processo de fazer algo muito maior do que o que a gente quer. Então assim, a autocrítica é uma questão inerente a nós. Ela existe dentro de nós e não tem como você desligar. Mas acho que a gente precisa aprender a modular ela para trabalhar melhor. Então, não deixar ela chegar num nível que ela vire autossabotagem, ou até chegar num nível que ela vire a tal da síndrome do impostor, que é você achar que a qualquer momento alguém vai entrar pela porta e dizer que você é uma fraude, que tudo que você conquistou não é válido, que você não é artista. Isso não existe, isso está dentro da sua cabeça, né? Isso volta na pergunta que eu fiz, né? Se você é mais crítico com a arte que você consome, o que você produz, você é muito mais crítico com a sua. Então não existe isso de alguém achar você uma fraude e vai, né, dizer que tudo que você fez é falso. Então eu queria tentar separar algumas coisas quando a gente estiver olhando para nossa autocrítica, para às vezes a gente tentar atacar direto onde está impedindo a gente de fazer, e, né, atacar direto aonde talvez a gente reduza o nível da autossabotagem para uma autocrítica saudável. Então acho que a primeira coisa que eu achei interessante trazer é a questão da ansiedade. Né? Então eu sei que a gente já falou disso, de que ver o projeto pronto, às vezes faz parte do processo, né? Então eu tô pensando num filme, eu tô vendo o filme na minha cabeça normalmente, né? Eu tô pensando em escrever um livro, eu tô vendo eu pegando o livro pronto, cheirando o livro, lendo as palavras, né? Ou sei lá, vou fazer uma maquiagem, eu tô vendo a maquiagem pronta, isso faz parte do processo. Mas entender o quanto isso talvez não atinja uma coisa da tal da ansiedade, né? Que é o mal da nossa geração, mal do século. Porque a ansiedade às vezes vai te impedir de chegar lá porque você vai achar que você não consegue, ou porque você acha que o que está dentro da sua cabeça não vai existir. E não vai mesmo, né? Tem toda essa questão do mundo das ideias, mas não é nem sobre isso que eu tô falando. A questão é, às vezes, você tá muito ansioso para chegar num resultado e você tá tão ansioso que você não tá fazendo. Então, às vezes, olhar o projeto, botar como mira, mas focar aqui nesse processo, nesse degrau que você está subindo, é mais importante. E o outro ponto que eu acho que é legal a gente falar é a questão da expectativa. Né? Alinhar a expectativa com o objetivo, com o que a gente está criando. E eu acho que é legal a gente pensar que naturalmente a gente quer aparecer. Eu não estou querendo dizer que nós somos loucos por atenção, apesar de que eu acho que somos, mas eu acho que tem a ver com o que eu falei no primeiro vídeo, que a questão da arte só existe se ela é consumida. Né? Então, eu como artista quero que a minha arte seja consumida, que ela seja vista, que ela seja apreciada. Né? Então, eu acho que a gente precisa alinhar nossa expectativa com o nosso ego, por exemplo, para achar que, de repente, eu talvez esteja criando uma arte porque eu quero aparecer. E tá tudo bem querer aparecer, ser famoso, ser influencer, não tô julgando isso. Mas se é esse o seu objetivo, talvez o seu processo artístico seja diferente. Agora, eu quero uma arte que seja consumida para mudar as pessoas, tal, tudo bem. Pensa no processo e alinha a expectativa para chegar aqui. Não espere que você vai chegar aqui e vai ter um outro resultado. Alinha essa expectativa antes, para você não se frustrar
e para você não parar no meio do processo. Então, pensando nisso, por exemplo, se a gente tá nas redes sociais e é aqui que a gente vai divulgar a nossa arte, a gente tem que entender como ela funciona, né? Então, por exemplo, as redes sociais funcionam com like, com share, com engajamento. Entender um pouquinho como ela funciona talvez te ajude a alinhar suas expectativas, né? Então, por exemplo, se a minha expectativa é ter 1 milhão de visualizações num vídeo, e eu tô fazendo um vídeo colocando no meu Instagram que tem menos followers e tal, talvez eu não chegue lá. Talvez eu chegue nos 1.000. Então, se a minha expectativa é essa, beleza. E às vezes eu posso pôr uma expectativa um pouquinho abaixo para eu me surpreender e me ajudar a criar, né? E, então, por exemplo, eu quero meu filme no cinema. Beleza, então acho que também traz um pouco do que o Pedro falou, que é entender o processo. Então alguém já fez isso. Algum filme brasileiro já foi pro cinema. Como? Como ele chegou lá? Qual caminho ele seguiu? E talvez aprender com o processo criativo e artístico e logístico do outro para você fazer o seu copiando ou se inspirando. Ou até, se você achar que você tem uma ideia um pouquinho melhor, beleza. Se inspira no outro, pega a regra e quebra. Né? Eu acho que eu sempre digo isso nas aulas, que é, se você quer quebrar a regra da arte, você precisa saber a regra e quebrar ela voluntariamente e querendo quebrar. Então eu vou ver o processo, eu vou entender e falar, cara, isso aqui talvez eu consiga fazer diferente e eu vou fazer. Beleza. Mas entende o seu processo. Né? Ou você quer sua obra de arte no museu, entende como se chegar lá, você quer maquiar uma pessoa famosa e pensa como chegar lá, sabe? E eu acho que na conversa com o Pedro teve algumas coisas interessantes que a autocrítica vai ajudar a gente em vez de atrapalhar, que é olhar e pensar, então, o que você quer, alinhar suas expectativas. E quando você começa a pensar nisso, naturalmente você está entrando em lugares dentro de você que você não acessa normalmente. Você está se expondo, você está trazendo coisas de dentro de você para fora. E isso é difícil, e isso às vezes é o que está te impedindo de fazer. E se você não está disponível emocionalmente para fazer isso, tudo bem não fazer, né? Você precisa se respeitar, você precisa se cuidar, não pode ser um processo artístico que te destrua. Também a gente conversou um pouquinho sobre a questão de procrastinar, e o Pedro falou uma coisa muito interessante, que às vezes quando você está procrastinando, é porque não tem um sentido forte o suficiente para você continuar a fazer o que você está fazendo. Então, às vezes, você travou em algum processo, você percebe que nessa parte você está super procrastinando, às vezes então você precisa reforçar os seus objetivos, alinha a expectativa de novo, faz mais pesquisa, pega outras bagagens, enfim, existem 1000 possibilidades de sair da procrastinação e é importante a gente sair dela. E tem um outro exemplo que o Pedro me deu que achei muito bom, que é aquela história de quando, sei lá, a pessoa tá num museu e ela olha a obra de arte e pensa, meu sobrinho de 5 anos faria isso, né? Principalmente quando é obra abstrata e tal. E aí ele me deu uma resposta muito boa, que é, tá bom, mas então cadê a obra do seu sobrinho aqui? Né? Eu tô no museu, eu tô vendo essa obra, e essa obra que tá chegando aqui, então seu sobrinho fez, né? Então às vezes a gente olha pra alguma coisa que a gente quer criar e pensa, mas fulano faria muito melhor. Tá bom, mas fulano fez. Por que você não pode fazer, então? Você não vai fazer tão bem quanto fulano, até porque você não é fulano. Você vai fazer o melhor possível pra você, e eu acho que é isso que é o mais importante. Fazer o que você consegue e chegar no objetivo. E assim, a gente é o nosso maior inimigo mesmo, né? A autocrítica vem pra provar. E aí, sempre que eu vejo alguém sendo muito autocrítico, principalmente as pessoas mais próximas, que eu tenho mais intimidade, eu sempre trago a pergunta que é, se fosse um amigo seu falando isso que você tá falando, o que você responderia? Porque se a gente pega muito mais pesado com a gente, talvez a gente precise descolar essa realidade e olhar de fora pro que a gente tá passando. Pensa, se você fosse o seu amigo e estivesse falando pra você, o que você responderia? Como você ajudaria você a sair desse limbo de autossabotagem? Beleza, a gente sabe então que a autocrítica é inerente a nós e que ela pode atrapalhar a gente, que ela pode sabotar a gente. Mas eu acho que também é legal a gente trazer os pontos positivos da autocrítica, né? Porque como a autocrítica existe, ela não necessariamente é boa ou ruim, né? Depende para que lado e qual a modulação que ela tá. Então, às vezes, a autocrítica vai te ajudar no seu processo, principalmente quando ela é uma régua, quando ela é um espelho. Quando você olha para lá e pensa, putz, realmente, te ajuda a repensar. Então, por exemplo, às vezes você tá tendo uma ideia, um processo, e aí a sua autocrítica te diz, fala, olha,
Será que isso vai te ajudar a chegar onde você quer? Então, por exemplo, se você quer com a sua arte chegar num lugar de mudar o sistema, de evoluir como sociedade, quebrar preconceitos, será que a sua arte não está reforçando isso de alguma forma? Ou será que você não está roubando um lugar de fala? Será que você não está usando o seu privilégio do jeito errado? Né? Eu falei um pouquinho disso no outro vídeo, da questão do privilégio, de como trabalhar com isso. Então, às vezes, a sua autocrítica vai te ajudar a modular exatamente o seu discurso e olhar e falar realmente, né, a questão da problematização, né? Às vezes a autocrítica vai te ajudar a problematizar o seu trabalho e isso vai fazer o seu trabalho ser ainda melhor, ainda mais representativo, com mais força na sociedade, com uma equipe mais diversa, enfim, 1000 possibilidades. Então eu acho que, para finalizar, a autocrítica, já que ela existe, vamos usar ela a nosso favor, vamos pensar nela no processo criativo, vamos levar ela em consideração, né? A autocrítica pode ser a nossa balança para o ego, para os nossos privilégios, para chegar melhor no nosso objetivo. E então a gente precisa jogar no mesmo time, a gente precisa ser melhor amigo da nossa autocrítica, porque isso vai fazer nós, seres humanos, melhores e processos artísticos e artes mais interessantes para todo mundo. Então é isso. Obrigado para quem chegou até aqui. A autocrítica em fazer um vídeo sobre autocrítica para mim foi muito grande. Eu passei por todo esse processo antes de trazer. Eu também estou passando por todo esse processo na questão artística, naturalmente. Eu quero agradecer muito a você que está aqui. Quero agradecer muito ao Pedro. Escutem o podcast dele, vocês vão aprender, vocês vão pensar muita coisa, é muito interessante. E eu realmente quero que esses vídeos sejam uma conversa. Então, por favor, comenta aqui embaixo o que você acha, se você tem uma dica, se você não tem. E se não quer comentar, me manda uma mensagem. Vamos falar, vamos conversando, tá bom? Até a próxima.